Durante o sono dos jovens, cheios de sonhos, lhes direi: ame o seu próximo e não olhes para trás, não penses no antigo ódio entre vizinhos. E assim Luderov percorreu o centro da praça até a igreja, bateu à porta da sacristia e foi recebido pelo pároco. Você, aqui? Não estava preso na Santa Inquisição? Não, estou de volta, padre, e peço perdão por todos os meus pecados, minhas faltas e meu desamor. Perdoe-me se um dia tive vingança no coração e falta de zelo com minha família. Perdoe minhas desavenças. Mas não posso perdoar-lhe, você trouxe esses zumbis para a cidade. Perdoe a eles, por serem primitivos e ignorantes. Os seus atos, as suas faltas e a sua falta de consciência no bem. Eles não são de se dar crédito, falou o padre. É que eles não sabem contar, não sabem que o bem leva ao bem, não sabem quem é o Cristo. Peço-lhe uma chance para que eles sobrevivam aqui. O padre pensou e respondeu: está bem, daremos esta chance, mas não fale a ninguém. Deixe que nas minhas orações e nas próximas pregações darei o aval para que eles possam se integrar à comunidade. Mas isso só após você iniciar uma catequização com eles, ainda ignorantes das verdades de Jesus Cristo. Eles se despediram e Luderov voltou a caminhar pela praça em direção ao centro da cidade. Queria que todos o vissem, lhe atirassem pedras, lhe dissessem palavras degradantes, pois também merecia tudo isso. Foi aí que o povo começou a abordá-lo. Que queres aqui? Volta para a tua terra e teu povo. Não posso, pois, esta terra também é minha, é dos colonos e dos judeus, dos protestantes e dos católicos, dos zumbis e dos não zumbis. Dito isso, o povo começou a escarnecê-lo com perguntas ofensivas e deixaram-no em paz consigo mesmo, pois havia pregado a paz entre os povos. Louco, gritou um morador, volte para os zumbis. Não sou louco, e sim um pastor de almas perdidas. Você não é ninguém, volta para teu povo, gritou o outro. Luderov caminhava calmamente pelas vielas de Prestes e, em dado momento, baixou a cabeça e venerou uma imagem de Jesus Cristo posta na porta de uma casa. Mestre, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Luderov delirava com aquele calor. Fazia tempo que a temperatura subia ao final da tarde e ele decidiu voltar para a tribo dos zumbis. O alvoroço tomou conta do lugar. Otica veio recebê-lo e após um forte abraço, comemorou. Bem-vindo à nossa tribo, estávamos esperando você, disseram que tinha voltado e que estava pregando a paz na praça. Sim, amigo, voltei e agora preciso falar com todos vocês. Cadê Orames e Amanticá? Deixaram o local há pouco, foram em direção dos túneis e disseram que iriam esperá-lo por lá. Luderov correu para os túneis e, ao entrar, havia um pequeno altar rústico formado com pequenas oferendas de pelos de animais, sangue e pedras da região. Foi convidado a sentar e ouvir Amanticá falar com os espíritos. Digo o que desejas? Perguntou o espírito. Orames questionou. Queremos a paz. Como alcançá-la? Deixarás o filho do trovão falar, levando os teus, junto com Guia Branco para longe destes túneis. Deixe ele fazer as pazes com os outros povos e verás que sua missão será de uni-los. Após dizer isso, Amanticá desfaleceu e a comunicação foi perdida. Orames, deixe-me ajudá-los. Temos que voltar para a região próxima a Prestes. Arrumei dignidade para vocês, é um trabalho na lavoura, só assim poderão ter suas terras, comprá-las. Está bem, Luderov, tentaremos sair daqui e realizar as tarefas que nos propõe. Ao acordar, Amanticá nada lembrava do que havia ocorrido. Amanticá, disse Orames, leve Luderov para sua tenda e aguarde novas chamadas. Foi assim que ela procedeu. Venha, Luderov, até minha tenda para relaxar.
Com esta ordem ele foi acompanhando-a, então disse: Obrigado, Amantica, sei que errei em não dizer toda a verdade, mas agora preciso de sua ajuda. Preciso que converses com a dama de branco e diga que vou precisar de ajuda para unir estes povos. De um lado os zumbis e de outro, estes humanos menos selvagens. Muito bem, Luderov, disse Amantica. E como pretendes fazer isso? Primeiro, pedir ajuda aos céus e depois ajuda entre os homens da terra. Não será suficiente, diz Amantica. Não será difícil com a ajuda de nosso Senhor, pois ele colhe onde não planta e sua palavra nunca passou. 67. A identificação. Era primavera e os raios solares faziam um colorido especial ao passar pelas nuvens e fumaças que saíam próximo à mata. Arvoredos verdes tinham uma tonalidade mais esverdeado do que eram somente com a ação do sol. Luderov e seus amigos já tinham se levantado e preparavam um grupo de 25 homens fortes para iniciarem os trabalhos na lavoura do Sr. Fontaine, homem de negócios, que herdara do pai vastas terras para plantio. Hoje teremos a chance de iniciar um novo trabalho, comentou Luderov. Espero que todos os homens sejam aprovados, pois precisamos trabalhar para nos sustentar. Orames, o mais velho, pediu a palavra. Os deuses estão a nosso favor, tragam a carne da última caça e faremos uma homenagem ao Deus Sol que interceda por nós. E após um pequeno cântico, o pajé da tribo faz seu penacho tocar nas cabeças dos homens. Agora podem ir e tragam boas novas. O grupo se deslocou em silêncio em direção a Prestes e depois à fazenda de Fontaine. Apenas alguns comentários eram feitos por Luderov e Aotka, que resolveu acompanhar o grupo com uma escolta de 5 guerreiros. Luderov, você acha que já estamos curados, pois desde que você nos deixou algumas feridas formaram nos nossos corpos, mas outras desapareceram. Acredito que vocês estão quase curados, falta pouco. Sabemos que com sua presença ficamos melhores. Isto não é coisa de magia? Indagou Otkar. Talvez, não sei explicar, fique próximo de mim e veremos se essas feridas não vão sumir completamente. Otkar, reticente, disse. Está bem, irei acompanhá-los mais próximo até o rio que corta a cidade. Depois voltaremos para a tribo a fim de fazer mais poções mágicas. O grupo se desfez ao chegar próximo à colina em que a água caía no rio que cortava a cidade. Adeus, disse Luderov, e o grupo de trabalhadores continuou a caminhada até as portas da fazenda. Entrem, disse Fontaine, e o capataz irá mostrar qual é o local onde irão trabalhar. Luderov acompanhou o grupo e disse a Fontaine: Senhor, aqui deixo este grupo de homens sob o seu cuidado. São 25 dos nossos melhores trabalhadores. Deixe-os e após o trabalho lhes darei comida. Se quiserem um abrigo para morar aqui, podem trazer suas esposas. Temos espaço para os 100 trabalhadores, só que por enquanto não posso absorver a todos. Luderov se retirou satisfeito com a proposta, tentado a trazer a metade da tribo para aquele lugar. O dia estava com o sol já nas alturas e, de repente, passou à sua frente a figura de um dos componentes da tribo. Pedi ajuda, pois em suas andanças pela mata se perdera. Era um garoto de seus 15 anos, Oriento, que já falava a língua dos moradores de Prestes e tinha a inteligência privilegiada. Luderov o interrogou. O que fazes aqui? Estamos a algumas léguas da nossa tribo. Vim à procura de trabalho, mas minha mãe me disse que eu sou pequeno demais. Quantos anos você tem? Já tem alguma experiência com este tipo de trabalho? Tenho 15 anos, mas meus amigos dizem que eu tenho mais de 20 anos, pela maneira de me expressar. Sabe dizer quantas casas são necessárias para abrigar 100 pessoas? Perguntou Luderov. Na minha conta, umas 80 casas. Muitos dos nossos não estão juntos ou não têm filhos. Está bem,
Irei pedir uma audiência com o Sr. Pauler e solicitar que dê condições dignas de trabalho para o restante de nós. Mas o trabalho que Luderov estava precisando era o mais difícil. Queria unir os povos em torno de um ideal. Era sua missão. Torná-los mais dignos e fraternos. Ele achava que somente com o discurso do padre ainda não seria suficiente para que todos se amassem e se respeitassem. Naquelas épocas distantes e selvagens era difícil convencer um grupo a se fundir a outro, a não ser se houvesse muitos interesses. Luderov se aproxima da casa do Sr. Pauler e diz que precisa marcar um encontro com ele. Pauler recebeu Luderov de forma amistosa e pediu para ele: por que não deixam nossas terras e vão para a região dos Alpes, com chance de uma boa caçada? Há animais que ficam soltos nos extremos desta terra. Por que queremos ficar aqui com vocês? Temos por objetivo deixar estas terras produtivas. Deixe-nos ficar em paz e não vamos disputar nosso jantar ou almoço. Teremos motivos para abandoná-los. Senhor Luderov, já que querem dessa maneira, reunirei todos em praça pública e perguntarei se pretendem deixar o povo zumbi permanecer nas nossas terras ou pediremos mais uma vez que saiam daqui. Luderov, em um repente, observou Pauler e seu gesto, e percebeu que Otkar tinha traços parecidos aos de Pauler. Senhor Pauler, como veio parar aqui? Ora, fui adotado por um casal que morava próximo ao Vesúvio e depois me trouxeram para terras romanas, onde fui educado como um verdadeiro cristão. Mas o senhor já soube alguma vez de onde o senhor veio, verdadeiramente? Sim, vim das cortes de Nápoles. Lá fiquei órfão. Disseram que meus pais morreram logo após meu nascimento, pois sofriam de uma doença rara. Que engraçado, nunca os vi, só sei que em Nápoles fui adotado e fizeram minha criação em casa. Mas por que esta pergunta? Porque o senhor se parece com alguém de nossa tribo, inclusive seus olhos e sua boca são iguais, só falta o senhor se vestir como um deles. Cale-se. O que está insinuando? Que sou um primitivo como eles. Nunca. Preferia morrer a ter algum parentesco com esses animais. Luderov sorriu e pensou consigo. Este homem será nosso elo, nossa esperança, afinal, ele é um dos nossos. 68. O desafio. Aquele dia passou rápido, tendo os homens retornado à tribo após o primeiro dia de trabalho. Estavam cansados, mas alegres, e chegaram cantando as canções que traduziam a paz nas suas vidas. Pauler, o administrador, passou o restante do dia preocupado com a possibilidade dos moradores de Prestes suspeitarem que ele descendia da tribo zumbi. Isso era uma inverdade para ele, tudo não passara de uma calúnia proferida pelo mágico Luderov, que para se vingar de tudo que passou nas prisões romanas, inventou tudo aquilo. Luderov, já refeito dos afazeres do dia, foi à procura de sua amada Pelenova para, enfim, pedir perdão pelas suas faltas e dizer que estava disposto a morar novamente com a família, suas mulheres da tribo e os 5 filhos gerados poderia muito bem se virar com a ajuda da família da tribo. Pelenova, perdoe-me, sei que fui péssimo esposo, abandonei meu lar à procura de aventura, mas agora peço-te o perdão definitivo. Pelenova olhar aquele homem em posição ajoelhada, perguntou: como sabes que ainda tenho mágoa? Não percebes que somente com este gesto não decidirei pela reconciliação? Afinal, me deixaste e depois mentiste a respeito da tua família. Aquilo foi um erro, um mau comportamento, perdoe-me. Não diga mais nada. Daqui por diante observarei teus passos para mais tarde decidir, por enquanto nada mais podes fazer, a não ser se redimir dos teus erros. Vai para a tribo e desejo que penses muito a nosso respeito, pense em sua vida e na maneira como queres viver. Luderov saiu a caminhar em direção ao povoado e encontrou o padre, que lhe perguntou como estava o povo zumbi. Vamos indo bem,
Arrumamos emprego para a maioria e todos estamos satisfeitos. Só que meu povo não consegue entender os primitivos zumbis, pois acham que eles são um perigo para todos. Sabe, Sr. Luderov, andei pensando e concluí que todos precisamos um dos outros, que somos apenas um grão neste universo e que podemos, sim, abraçar o próximo. Não diga, padre, mas é disso que estamos precisando, alguém que apoie a minha causa. Tenho falado um pouco sobre a boa convivência entre os irmãos em Cristo hoje, especialmente, que é a data em que Nosso Senhor adentrou em Nazaré, já próximo de Jerusalém. Ainda fez o milagre de multiplicar o pão e curou alguns leprosos e doentes. Estamos na Quaresma e o jejum também revela o nosso interior, a nossa personalidade. Portanto, siga o seu coração, mas também pense na alma de seu irmão sofrido. Com estas palavras, Luderov quase que entrou em transe, e imaginou o momento em que soldados romanos entraram no seu palácio na Galiléia, e apresentaram junto com os sacerdotes, um homem chamado Jesus. Tinha 1,85 m, esbelto, cabelos longos, barba escura, e olhos brilhantes, trazia uma luz no seu caminho, parecendo que algo radiava dele. Era comovente, e ao mesmo tempo inovador. Pensei que ele viera de áreas onde os homens eram bem cuidados, mas poderia ser um simples judeu. Tirem suas amarras, gritou o chefe da guarda, Aurino, e tragam-no aqui. Pôncio Pilatos quer falar-lhe. De repente, Luderov voltou de seu pensamento com um toque do padre em suas vestes. Estás bem, meu filho? Algo se passa contigo? Sim, padre, estou bem, somente um mal-estar, algo que senti, mas não compreendi. Está bem, meu filho. Quando quiser conversar, me procure, acho que temos muito a falar. Não esqueça, estamos próximos da Sexta-feira Santa e o jejum é importante para compreendermos nossa humanidade. O padre se despediu e Luderov toma o rumo da residência de Pauler. Abra a porta, Pauler. Sou eu, Luderov. Aos poucos, o administrador abriu a porta da residência e o indagou. O que queres aqui a esta hora da noite? Não sabes que não recebo ninguém, até o Papa, se vier agora, o despacharei. Ora, Sr. Pauler, não se assuste, estou aqui em paz, só tratarei de assuntos sérios na presença de outras pessoas. Mas me diga uma coisa, quantos anos você acha que tem nosso irmão Otikar, o chefe zumbi? Por que esta pergunta a esta hora? Não tem sentido isto. Deixa eu explicar uma coisa. Estes zumbis que tantos são rechaçados por você e sua comunidade, nada mais são que homens primitivos que tiveram a sorte de nascer entre o céu e a floresta que tanto os ajuda. Para que ter tantos conhecimentos, se não são usados para o bem? Pelo menos, o mínimo que eles sabem, usam para sobreviver, procriar, amar a natureza e agradecer aos seus deuses. Fiz esta pergunta para ter certeza ou não que não se trata de invenção minha ou criação de pensamentos alheios. Só que o senhor é muito parecido com Otikar e ele tem com certeza 35 anos, portanto, muito próximo do senhor. Ou seja, para tirarmos qualquer dúvida sobre sua descendência, deveria ficar próximo do irmão zumbi e tirar a dúvida um olhando no outro. Se, por acaso, reconhecer sua amizade naquela alma, certamente são parentes próximos. É a única maneira de tirarmos esta dúvida. Pauler pensou e aceitou este desafio. Traga amanhã este animal e lhe mostrarei que este zumbi não tem nada a ver comigo, muito menos com minha família. 69. Novas ideias. Ao final da tarde do dia subsequente, Luderov trouxe seu amigo Otikar até a cidade para que Pauler pudesse vê-lo e surgiu o seguinte diálogo. Não estou entendendo. Queres que eu fique de frente com o Sr. Pauler? Para quê? Só para ele ver o meu rosto. Sim, para isto e para que você conte a sua história de vida, como você nasceu e como são os seus pais. Está bem,
Mas isto eu não posso contar, pois meus pais me abandonaram para o chefe da tribo me criar. Disseram que uma outra criança veio ao mundo comigo e quando acontece isso, na nossa tribo, o casal é obrigado a partir com uma das crianças, pois dizem que os espíritos das crianças não podem se cruzar, que seria uma luta do bem contra o mal. No meu caso, fui considerado do bem e deixado para ser criado por outras pessoas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Muito bem, só isso já basta para mim, revelou Luderov. Percorreram a praça central e se puseram à porta de Pauler. Chamaram-no e uma abertura pequena na porta fora feita. Era Pauler que dizia que não podia recebê-los, pois não se sentia disposto. Senhor Pauler, é só para o escutar em seus relatos. Ele tem muito a lhe contar. Não diga, o que eu tenho a falar com este animal. Nada de interesse dos outros, só a você e a ele. Está bem, como prometi, entrem, e não se demorem, pois precisam sair o mais breve possível. Aqui está senhor, Otika, o chefe da tribo zumbi. Pauler observou dos pés à cabeça aquele ser, respirou fundo e disse. Quem são seus pais? E Otika revelou toda a sua história. Alguns momentos depois, Otika mostra um sinal de nascença que teria no seu tórax. Parecia uma pequena flor de laranjeira e, de repente, o administrador caiu para trás em um sofá próximo, com aspecto empalidecido. Não pode ser. Muitos anos já se passaram desde que fui encontrado por um casal, em Nápoles, que me criou e agora vejo que tenho um irmão. Com esta revelação Otika caiu em choro e pediu para que aquilo fosse esclarecido. Mas o que dizer? Eu, seu irmão. Sim, pois também tenho o mesmo sinal, e Pauler mostra o seu, idêntico. Nossa! Como pode, depois de tanto tempo, diz Pauler, perplexo. Não acredito que isto possa estar acontecendo. Mas os dois irmãos se abraçaram emocionados e Otika afirmou que encontrou seu irmão Sol. Diante desta cena, Luderov se emocionou e disse que o melhor que poderiam fazer era se entenderem e, para isso poderia deixá-los por alguns momentos a sós, e foi isso que fez. Saiu e foi aguardar lá fora o término do reencontro. Pauler perguntou. O que fizeste todos estes anos para ter te tornado assim, sem cultura, me entendes? Pouco te compreendo, só sei que tu és um irmão de sangue. Claro. Mas as pessoas não podem saber, provavelmente arruinariam minhas chances de ser administrador de outras cidades. Não compreendo, tenho agora um irmão e não quer morar comigo? Interrogou Otika. Claro que não podemos morar juntos, afinal tenho minha família e tu tens a tua tribo. Otika, triste, se separou do irmão e saiu em direção a Luderov que aguardava fora da casa. Meu irmão não quer falar comigo, disse Otika. Para ele tudo é novidade, deverá pensar neste assunto por vários dias e depois deverá querer vê-lo de novo, isso é comum que aconteça. Luderov estava certo de suas convicções e assim foram de volta à tribo. Amantikai não conseguia concretizar uma ação de conversas com seus guias espirituais, e chamou Luderov e Otika. Há algo errado, já evoquei os guias e eles não estão se aproximando. Vai ver que eles não estão atendendo aqui, falou Luderov. Não se trata disso, somente acho que eles não querem interferir no que venha a ocorrer a partir de agora. Acho que teremos que continuar a caminhada sós. Otika ouviu os comentários de Amantikai e interveio na conversa. Estamos sós, o que significa? Que não teremos mais como ficar aqui. Neste momento, uma breve comunicação espiritual iniciou manifestação em Amantikai e disse. Saiam o mais breve possível destes túneis, não voltem mais e tratem de aceitar os seus destinos, porque a fila para sobreviver está alta e, se voltarem, terão desperdiçado a chance de sobreviverem em regime de mais vantagem.
aquele espírito se afastou e a mantica retornou à sua plena consciência e, de repente, começou a ver a senhora de branco, o espírito. Olhe, Luderov, é a sua amiga, que lhe acompanha. O que devo fazer a mais, senhora? Indagou Luderov. Em seus últimos atos deverás recorrer à solidariedade dos corações para resolver a união dos povos. Deverás ser simples, mas enérgico em tuas atitudes. Vai e verás que quanto mais pedires pelos teus pequeninos, mais serão agraciados com as bênçãos de Deus. Diz para Luderov que procure o Senhor Pauler e proponha que teu povo se una ao dele para construírem um local único de oração, sem paredes, sem crenças ou hostilidades entre os homens. 70. O encontro. Depois que houve a revelação que Otica era irmão de Pauler, esse fato lançou muita dúvida de como a vida ia interferir nos nossos destinos. Em certos momentos, isso seria importante para que nossos pensamentos fossem voltados para um Ser Supremo comandando todos os nossos atos, como se fosse uma bela sinfonia que em nossos ouvidos ressoa uma só frase: a bondade de Deus em nossa caminhada. Assim Pauler ficou a pensar por vários dias e, não se convencendo da realidade, foi à procura do irmão para esclarecer mais uma coisa. Otica, meu irmão, já sei que toda a história que você relatou é a verdadeira e que possuímos o mesmo sinal no tórax, mas me responda uma coisa. Quem são esses deuses que idolatras? Por que eles não te guiaram antes até mim? Não compreendo a tua pergunta, mas posso lhe dizer que o maior Deus de todos se chama amor. Este ninguém consegue retirar de nossas vidas. Só sei que Ele é quem nos une. Isso meus pais me ensinaram, portanto, se és meu irmão, não tenho mais dúvida, e tenho que aprender a amá-lo, mesmo que digam que sejas do mal. Dito isso, Otica tentou abraçar Pauler, que mais uma vez o repeliu. Está bem, mas o que achas de nossos verdadeiros pais? Porque eles decidiram me deixar longe da tribo. É porque eles disseram que a escolha seria feita pelo pajé, já que nascemos juntos e ele escolheu a mim para ficar. Não tendo a resposta que queria, Pauler fitou seu irmão e disse: é porque eles não me amaram, e ele caiu em pratos. Otica, ao ver aquela cena, também se emocionou. Meu irmão, não chores, tens agora alguém que te ama, não estás mais só. Não é somente isso. Quero que você me esclareça. O que um zumbi tem a ver comigo, além da semelhança física? Temos o mesmo espírito olhando por nós. É o que os deuses ensinam. Este espírito, você o conhece? Não, nunca o vi, mas os deuses dizem que eles velam pelos que necessitam de paz e isto eu sempre procurei. Pauler, ainda sensibilizado com aquelas palavras, resolveu partir de volta para Prestes, ainda confuso com aquela conversa. Nunca vou aceitar isto, um zumbi meu irmão, pensou. Mais tarde, já na missa, o padre conclamou todos a perdoar aquele povo ignorante que veio das regiões próximas do Vesúvio e fazer com que eles sejam devidamente integrados à sociedade local. Como podemos, padre, fazer isso? Perguntou um dos fiéis. Vocês vão olhá-los como irmãos. Mas eles não são gente, são animais, e muito perigosos. No passado eles nos atacaram e mataram nossa gente. Nada foi provado. O que eles trazem são pessoas doentes e velhos que procuram ajuda humanitária. Então fique com eles, gritou outro crente. O padre, aborrecido com as respostas, decidiu apelar para a Semana Santa que se iniciara. Pensei naquele homem que sacrificou a sua vida por nós. Ele deixou a família e veio pregar a verdade e, incompreendido, foi crucificado. Amem como Jesus nos amou. Ouvindo estas palavras, os fiéis baixaram a cabeça e um se manifestou. Está bem, só deixaremos eles morarem aqui se nos garantirem que eles não oferecem perigo nenhum, não irão trazer pessoas de má índole que possam nos prejudicar. Além de que,
O senhor Luderov veio em praça pública e fez o sol desaparecer em pleno dia, o que não é possível. Foi apenas um fenômeno da natureza que fez com que a Terra seja objeto de reflexo da Lua sobre o Sol. O padre parecia conhecer algumas teorias que a igreja contestava e apreciava as descobertas científicas da época. Bem, senhor padre, iremos aceitar o que disser a respeito deles, mas não esqueça que ficaremos sempre vigilantes contra eles. Encerrada a missa, todos se dispersaram para suas casas. Pauler continuava a pensar em toda aquela situação. Decidiu aproximar-se de seu irmão e convidá-lo para participar de um evento que iria acontecer no sábado de Aleluia. Faria uma encenação em que Cristo ressuscitaria e passaria a acompanhar seus discípulos. A igreja havia convocado alguns atores para representar o Cristo, mas de última hora, alguns não puderam participar. Enfim, tentaram alguém na comunidade para se fazer de Jesus em suas últimas caminhadas sobre a terra. Surpreendentemente ninguém quis o papel. O padre decidiu oferecer para Luderov representar, pois achou que seria uma maneira dele se redimir perante a comunidade e tirar de uma vez por todas as dúvidas sobre ser um bruxo. Luderov, sei que estás afastado de nós por muito tempo, mas tenho uma proposta para ti. Sim, padre, o que desejas? Que represente Cristo em nossa encenação do Sábado Santo. Luderov respondeu. Está bem, gostaria de passar o que ele passou em seus últimos momentos, pois acho que me faria bem e, além do mais, falarei na língua dos zumbis e da tribo para que eles entendam tudo o que o nosso Messias passou. O padre pensou e resolveu aceitar, com a condição de que logo após o último ato todos tentassem se confraternizar como verdadeiros irmãos. Era a chance que Luderov esperava para conciliar os dois povos e, portanto, levaria o seu destino ao final, assim como os deuses e os guias de Amantica almejavam. Aprazaram-se os ensaios, que deveriam ser feitos à noite e levaram Amantica para ser Maria Madalena, que deveria ser substituída só na hora do espetáculo, para que outros da cidade de Prestes pudessem entender a fala na língua dos locais. 71. O apoio à saúde. Na noite subsequente, iniciaram as festas referentes à proximidade da Páscoa, entoação de cânticos, treinos de jogos e, claro, ensaio da peça em que Luderov seria o ator principal. Tudo ia bem até que Otikar surgiu no arraial pedindo ajuda a Luderov, pois seu irmão de sangue, Pauler, tinha variado suas ideias e transmitia gritos alucinatórios, após a conversa última que tiveram. Corra, Luderov, Pauler está tendo uma crise e só você pode nos ajudar a acalmá-lo. Sei que temos poções para este fim, mas não funcionarão sem sua presença, disse Otikar. Sua influência espiritual é grande e esses casos são complicados. Luderov interrompeu o ensaio e pediu que o padre o ajudasse no caso de Pauler, afinal eram amigos e como ele não tinha outro conhecido, naquele momento, seria ideal tê-lo por perto. Saíram os três em caminhada em direção à tribo. Pauler não estava bem nos últimos dias, falou o padre. Acho que tem trabalhado muito e está com algum tipo de tristeza que ainda não me falou. Pode ser, disse Luderov, acho que ele tem tido notícias de parentes que há muito não via. O padre se surpreendeu com a resposta de Otikar que, sem saber o que estava passando, comentou. O senhor Pauler, meu irmão, está com espíritos em cima dele. O que significa? Perguntou o padre. Luderov interveio. Nada, padre, apenas não é o momento de chegarmos a conclusões precipitadas. Vai ver que ele não tem passado bem, por outros motivos alheios a nós. Otikar olhou e disse. Repito, meu irmão não está bem. O padre novamente olhou e disse. Muito bem, acho que ele está falando a verdade. Pauler se parece muito com esse zumbi, já tinha percebido, mas agora chego a esta conclusão. Muito bem, padre, esta é a verdade. O senhor Pauler descende dos zumbis,
mas foi criado por uma família napolitana, após ser levado por seus pais até a cidade, por terem sido expulsos da tribo. Como assim, expulsos? É uma longa história, mas por agora deveremos dar apoio ao nosso irmão Paulo que tanto tem sofrido com esta notícia. Ao chegarem, encontraram o administrador jogado em um canto perto da habitação de Otica. Não falava coisa alguma e seu olhar vagueava no horizonte. Peçam para Mantica vir até aqui, ela sabe o que fazer, disse Luderov. E após alguns minutos surgiu a amiga de Luderov, já com as orientações prontas para o Sr. Pauler sair do transe. Tragam um chá com ervas do Mato Branco e um pouco da poção mágica do Vesúvio. Luderov perguntou. Mas é aquela que tomávamos para passar mal? Sim, um pouco, mas esta não é tóxica, pois não tem um reagente capaz de matar. Muito bem, e aí o que vai acontecer? Questionou Luderov. Ele ficará mais em transe e, neste momento, pediremos para Deus da Lua que traga os espíritos devedores para ajudarem a levar os maus espíritos que estão circundando este homem. Luderov, surpreso, perguntou. Mas ele está possuído? Não, ele está com espíritos do seu lado que o querem combativo em todas as suas crenças e isso fez com que seu corpo não aguentasse tamanha pressão. Logo trouxeram a poção com as cinzas do Vesúvio. Foi feita uma adoração aos deuses da lua e, sob cânticos e danças, foi oferecido um pouco da poção a Pauler. Primeiramente, se umedeceram seus lábios e, em seguida, derramado em sua boca um bocado da mistura. Alguns minutos se passaram até Otica falar. Assim ele não acordará. Devemos pedir que Luderov faça um pedido ao seu Deus para libertá-lo dos maus espíritos. Luderov se ajoelhou e começou a orar. Pai de extrema bondade e misericórdia, sabemos que este irmão se desviou de suas obrigações com seu irmão, duvida de tudo e de todos, mas o Senhor em sua infinita bondade é capaz de trazê-lo de volta à sua realidade. Pedimos, humildemente, que nos traga a nosso irmão a luz da verdade e do amor. Aos poucos, Pauler começou a balançar a cabeça e, em pouco tempo, olhou para todos e murmurou. Acertei na minha vida. Vim procurar meu irmão e achei outros. Após este episódio, Luderov passou a ser considerado um verdadeiro guia para todos, menos para o padre que compreendeu a força do pedido feito com fé e, com isso, terá ajudado a sair do transe. O padre não tinha mais dúvida, estava na frente de um homem curioso, com uma história de vida que se iniciou nos Balcãs e que agora se prestaria ao papel de Jesus Cristo. Teria que continuar a observá-lo, pois todos na cidade tinham preconceito contra ele e a sua tribo. Pauler acordou do transe e agradeceu a todos pela caridade de tê-lo ajudado. O administrador sentiu a necessidade de ficar mais um tempo na tribo, para observar seus costumes e crenças. Estava formada uma aliança entre Pauler e seus irmãos de sangue. Logo pela manhã, Pauler resolveu ir à missa do domingo e, após a comunhão, pediu a palavra ao padre para anunciar sua intenção de deixar aquele povo primitivo, que tanto combateu, fixar-se, provisoriamente, perto do rio e em seguida trabalhar nas partes baixas do vale para produzirem leite e outros derivados de animais pertencentes ao Senhor Fonta, que já havia cedido parte de suas terras para o povo zumbi para que a tribo de Amantica construísse casas para se protegerem do sol e da chuva. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva. A gratidão é o caminho da evolução. 72. Os pedidos. Durante a noite seguinte, Luderov e os demais anoutores fizeram mais uma sessão de ensaio, agora com a presença de grande número de moradores de Prestes. Um tal de Mihor sugeriu que, após o último ato, todos sejam conduzidos para uma confraternização próximo da praça onde iria acontecer o espetáculo. Viram de perto os atores e Luderov, ao final,
agradeceu o desempenho dos colegas e sentiu a necessidade de ir atrás de sua amada Pelenova, que não aparecera até o momento em nenhum ensaio. Partiu em direção à sua casa e encontrou os seguintes dizeres presos na porta. Fomos embora. Se precisarem falar com alguém, dirijam-se ao Sr. Carlos, vizinho desta habitação. Luderov, espantado, decidiu ir procurar Carlos e a ele perguntou: o que aconteceu com a senhora Pelenov e seus filhos? Sou Luderov, seu esposo. Deixou a cidade em direção a um sítio próximo, pois disse que precisava arranjar dinheiro para voltar aos Balcãs. Disse que estava infeliz com a situação por que passava. Era Luderov que lhe referia. Faz muito tempo que ela foi embora. Alguns dias. Acho que uns 10 dias. Está bem, então me diga o rumo que ela tomou, preciso falar-lhe. E o Sr. Carlos, prestativo, deu as orientações para Luderov, e ele foi ao encontro de Pelenova naquela mesma noite. Passaram-se alguns minutos de caminhada e Luderov atravessou a praça central em direção ao tal sítio. Uma hora depois estava em frente a uma pequena habitação, onde a luz do candeeiro denunciava a presença de habitantes. Alô, gritou Luderov. Quem está aí? Perguntou alguém. Sou eu, Luderov. A porta se abriu, lentamente, e surgiu a bela figura de Pelenova. O que fazes aqui a esta hora? Não vês que meu patrão pode vir aqui? Perdoe-me, Pelenova, é que quero me desculpar da minha falta com você. Desde que cheguei de volta não pude me explicar decentemente dos fatos. Mas você já me falou. Está bem, então venho suplicar-lhe o perdão definitivo, pois minha vida sem vocês não faz sentido. Viemos juntos de longe e, sim, eu errei em deixá-los por uma aventura, mas agora preciso encerrar com isso. Proponho que volte para mim e retornaremos aos Balcãs, assim que conseguir algum recurso para a nossa empreitada. Pelenova pensou e disse: muito bem, sabes que ainda te amo, mas deixaremos as coisas acontecerem. Sei que és muito ligado a esta tribo e que eles fazem parte de ti, afinal, ficaste um longo tempo convivendo com eles, até a seus costumes já te adaptastes. Como posso conviver com o fato de que arrumaste outra família? Não é bem assim, era uma questão de necessidade deles para nascer descendentes sadios e com boa longevidade. Pensei que nunca mais retornaria à convivência com os meus. Pensarei no assunto. Voltaremos a nos falar próximo da Páscoa. O senhor padre me encomendou alguns doces para o final da festa. Querem fazer uma confraternização após a peça. Luderov segurou as mãos de Pelenova e disse: nos veremos ao final da peça e espero que logo voltemos a viver como uma verdadeira família em Cristo. Então Luderov passou as suas mãos no rosto de Pelenova e, delicadamente, lhe dá um beijo ardoroso que logo foi correspondido por sua esposa. Até o próximo sábado, despediu-se Luderov. Amanheceu, e já era a quarta-feira que antecedia a sexta da Paixão. O padre solicitou para que todos os atores se reunissem naquela manhã, na igreja, para discutirem os detalhes da grande festa. Primeiro, iriam realizar as caminhadas do Mestre, passo a passo, desde a entrada em Jerusalém até a crucificação e, posteriormente, para a surpresa dos presentes, a Manticá surgiria em uma gruta falsa, montada para tal, e veria que Jesus não estaria mais morto e teria o primeiro contato com ele. Ficou tudo acertado e a plateia ficaria em volta da praça, sendo que os moradores de Prestes estariam próximos do palco central e os zumbis e a tribo de Orames ficariam atrás, um pouco mais distante, mas, por determinação do padre, Luderov falaria alguns trechos na língua dos primitivos, para que pudessem com isso serem mais facilmente catequizados. Uma sábia saída para a união dos povos. Luderov fez a seguinte pergunta: Padre, o Senhor deixará que eu seja crucificado de maneira mais real? Como,
Luderov, tudo será uma mentirinha. Não, exijo que eu seja colocado na cruz e erguido até o alto. Não podemos fazer isso, você poderá se machucar. Mas lhe pedi, como condição, que eu sentisse o que o mestre passou. Sentirás muita dor, afinal você não é o mestre de bondade e misericórdia. Mas é um pedido meu e exijo que deixe que aconteça, para que eu possa sentir o que ele sentiu. Luderov estava decidido a sentir o último ato, na sua própria carne. 73. Os sonhos. Durante a noite, Luderov recorreu a uma canção antiga que ouvira nos seus tempos de infância, na longínqua cidade de Buderov, fronteira próxima à antiga cidade invadida pelos romanos chamada Linderei. Linderei, como és bela, nesta paisagem azul celeste, como és formosa, no teu sorriso amável, pensei que estar ao teu lado, passaria por tudo, tudo daria, então Linderei, me ame, me adore, me seja seu. Com este refrão, me seja seu, Luderov entrou sua última linha da cantiga, apaixonado pela sua esposa Pelenova. Só que o dever que tinha despertado em seu âmago ainda falava mais alto. Ele despertou deste momento o sentimento pessoal e, aos poucos, foi saindo do ensaio em direção ao seu lar temporário, ao lado dos amigos que o adotaram, na tribo de Orames. Sentia-se só, mas acompanhando de poucos que o queriam bem. Amantica seria como uma irmã, que sempre que podia aconselhava e, o mais importante, o perdoou em sua fraqueza da meia-verdade dita, quando em cárcere romano. 2 horas e você ainda aqui? Perguntou Amantica a Luderov, postado perto de sua tenda. É que estou sem sono, deixei meus pensamentos fluírem e aqui estou, somente a relembrar a minha vida. Me diga uma coisa, Luderov, o que o fez sair por estes túneis desconhecidos e vir até nós? Poderia ter ficado com sua família, já que tua esposa estava esperando um segundo filho teu. Sabe que ela ainda se magoa ao relembrar isso. É que eu era impetuoso, respondeu. Não tinha cabeça no lugar, pensei em conseguir fama perante este povo e olha o que deu. Ganhei fama, sim, mas à custa de ideias erradas de que sou bruxo ou outras denominações. E, agora, para me redimir perante esta sociedade, aceitei fazer o papel de Cristo. Só por causa disso. Não acredito, em meus sonhos o vejo como um homem que foi muito poderoso e que gostava de mulheres para se divertir. Isto fez com que você tivesse feito julgamentos no passado que talvez não tenham sido adequados. Sabe, Amantica, em meus sonhos também já me defrontei com pensamentos semelhantes, de antigo romano que julgou, sem cessar, várias pessoas e uma delas era inocente. Verdade que os outros eram pouco culpados, mas para satisfazer meu ego poderoso mandei-os à morte para livrar-me de problemas. E agora estou aqui. Por isso também aceitei o papel, para sentir como seria ser julgado e condenado à morte por ser o Cristo, homem que veio salvar a humanidade e, por inveja e egoísmo, foi indiscriminadamente mandado à morte por crucificação, que era, na época, o pior castigo que se poderia infligir a um ser humano. Via também mulheres clamando por piedade a ele, e isso é que fez com que sentisse vergonha do que passou. Aí Amantica perguntou. Mas você fala como se tivesse vivido nesta época. E foi você quem condenou este homem à morte. Em meus pesadelos, fui um carrasco que decidia pela vida ou pela morte de várias pessoas. Talvez por isso eu esteja nesta situação, sempre sendo julgado por algo que na maioria das vezes nada fiz por merecer. Amantica respondeu. Em seus sonhos, você certamente já viveu essas situações, pois durante o sono, abre-se um portal para o infinito e passamos a ter visões do passado e, às vezes, do futuro. Então, se dizes que foste um carrasco é porque foste alguém, em outra vida, que maltratou muita gente. Amantica conclui seu pensamento. Não se preocupe, os deuses irão lhe perdoar, é só seguir o mesmo caminho pelo qual seu Jesus passou,
amando a todos sem distinção. Isto aprendi nestes dias de ensaio. Ela tinha razão, e, com isso Luderov se despediu de Amantica e foi para sua tenda. Amanheceu o belo dia em que iriam iniciar os festejos da Semana Santa. Quarta-feira, e os preparativos para a festa estavam quase prontos. Durante a sexta-feira nada iriam fazer, somente a renovação da fé em Cristo através da peça ser encenada, que duraria, no máximo, 1h30. Tudo estava sendo checado e limpo. As roupas foram confeccionadas com a ajuda dos fiéis da igreja que passaram noites em claro para poder cumprir com a agenda do evento. Luderov checara todos os cenários, inclusive o momento em que seria erguido na cruz. Seria amarrado pelos pés e pelas mãos e logo seria colocado de volta ao chão, com tempo suficiente de concluir a sua última fala: Senhor, por que fizeste isso comigo? E após dizer: dou a minha vida a ti, desmaiaria. Tudo certo, disse o padre. Então nos encontraremos amanhã, na entrada da cidade, para que venhas montado em um burrico representando a chegada de Cristo à cidade e, a partir daí, iniciaremos os festejos e pequenas encenações para agradar o público. Luderov acenou concordando e disse, com determinação: amanhã serei livre de qualquer culpa. 74. Início das festividades. Era quinta-feira, e os personagens que iriam apresentar-se na festa já iniciaram os preparativos da representação. A igreja amanheceu lotada de fiéis que iriam assistir o padre abençoar a todos, beijar e lavar os pés de escolhidos na comunidade. Ele selecionou um representante do povo zumbi, pois queria demonstrar um gesto de amizade e benevolência para com os primitivos. Durante a celebração da Eucaristia, o padre lembrou o amor que Cristo dispensa a todos nós, desde que tenhamos a mesma tolerância para com todos. Isto foi um recado direto a todos os moradores da cidade que tinham repulsa pelos nativos oriundos das cercanias do Vesúvio. Jesus amou a todos, indistintamente, e por isso foi crucificado, pela incompreensão dos homens. Reflitamos com os olhos do coração que cada um carrega em seu peito. Finalizou o sermão com um abraço fraternal em todos os presentes. Do lado de fora, o arraial já estava montado, com pequenas barracas que dariam apoio à venda de guloseimas durante a festividade do domingo. Neste momento, chegou um pequeno cortejo de representantes do povo zumbi que queriam participar da montagem de estruturas para finalizar o palco e arredores da grande festa. Luderov e Amantica se apresentaram para dar início ao treinamento final e dizer que, no início da noite, fariam uma vigília, como alguns discípulos fizeram após a prisão do mestre. E assim, na noite, após o jantar da comunidade, todos se reuniram para ver o início da peça que seria encenada nos próximos dias, por partes. A primeira seria a última ceia até a prisão do mestre e o encontro com Caifás e Pôncio Pilatos. A segunda seria a condenação e consequente crucificação. E a terceira, a ressurreição, que seria encenada já no domingo de Páscoa. O padre deu início à festividade. Caros moradores de Prestes, vamos iniciar nossos festejos com esta singela peça que retratará os passos do mestre até a sua morte e posterior ressurreição. Fiquemos atentos aos nossos personagens que tanto devotaram seus talentos e o seu tempo para nos brindar com este emocionante espetáculo. Divirtam-se. O povo se aglomerou próximo ao pequeno palco e surgiram os personagens, a representar a última ceia. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da eterna aliança que será derramado por vós, disse Luderov, provocando emoção em todos. Distribuíram o pão e a ceia foi encenada com sucesso. Os apóstolos estavam compenetrados e Amantica, representando Maria Madalena, postou-se junto a Jesus. Estava tudo perfeito, até Judas estava com ar sarcástico, já pensando na venda da informação da localização do mestre e, de repente, ele foi abordado com esta assertiva do mestre.
E hoje alguém de vós me trairá, me deixará ser entregue aos judeus. Eles se entreolharam e ninguém comentou nada. O silêncio dos apóstolos foi quebrado por Tomé, que disse: Quem de nós vos trairá? Perguntou. O irmão mais necessitado de compaixão. Jesus falou. Dito isso, Judas que saiu correndo, e se retirou da Santa Ceia. Deu-se por encerrado aquele segundo ato. Logo surgiu em um canto próximo do palco a figura representada de Judas que anunciou aos guardas quem era Jesus e ele correu para longe com um saco de moedas. Jesus foi preso e Pedro reagiu com sua espada. Pedro, embainha tua espada, ele obedeceu ao mestre após ter ferido um dos guardas. Toda a encenação comoveu os presentes que começaram a lagrimar com tão perfeita apresentação. Após a prisão foram levados para um outro lado da praça onde já estavam outros atores e mais algumas mulheres que representariam algumas escravas de Pôncio Pilatos, que lhe serviam comida e vinho. Quem sois? Perguntou Pôncio Pilatos. Sou um homem que traz a verdade da vida. Não perguntei o que fazes, dizes que és o rei dos judeus. Não sou eu quem fala aí, sim, vós, respondeu Jesus. Saia da minha frente. Não vou julgá-lo. Que sejas levado ao chefe dos judeus. E com isso, toda a equipe se deslocou para um outro ponto da praça e lá o padre se vestiu de Caifás, já que o ator contraíra uma estranha doença e não pôde continuar no seu papel. E o padre Caifás falou. Finalmente vieste ao nosso encontro. Queremos que nos digas por que destruíste os nossos mercados, próximos do templo. Porque o templo é de oração a Deus, nosso Pai, respondeu Jesus. E por que insinuas curas aos sábados? Porque o sábado é santo, é dia para louvar e orar a Deus e Ele nos ouve e abençoa com sua misericórdia. Mas serás condenado, falarei com Pilatos. 75. O julgamento. Já era sexta-feira da paixão quando o povo de Prestes acordou. Vários pássaros revoavam nas redondezas da região. O padre acordou extasiado com o tamanho sucesso que as pessoas diziam estar tendo a peça sobre Jesus em seus últimos dias. Os elogios maiores iam para Luderov e Amantica que, como Maria Madalena, fazia a tradução na língua de seu povo, simultaneamente. Era, realmente, muito animador ver aquele povo primitivo sendo convertido através da arte. Luderov acordou disposto a ir com Amantica a resolver o problema das terras onde iriam se instalar. O padre e alguns moradores entraram em consenso sobre o assunto e foram os dois, alegres, visitar o tal sítio doado. Ao chegar próximo da área doada, ouviram uma forte explosão, algo como um trovão, e à sua frente surgiu um espírito de luz que se dizia enviado do Criador. Seria, portanto, um anjo mensageiro, que somente Amantica percebera. O que queres aqui, quem sois? Perguntou Amantica. Sou um emissário e venho até vós para informar que nosso mestre pede que sejam mais receptivos com as palavras que foram proferidas há quase 2000 anos. Pede para que sejam cautelosos e rígidos no que foi exemplificado, e para que não temeis pelo que vem a acontecer, nesta noite. Porque o Cristo quer que estes povos se unam pelo amor e o respeito mútuo. Então, o espírito desapareceu com várias árvores e plantas balançando, ao vento. Amantica ficou preocupada com aquele acontecimento e relatou a Luderov todo aquele contato. Você acha que irá acontecer algo de noite? Perguntou Luderov. Sim, com toda a certeza algo irá ocorrer. Os dois, pensativos, resolveram ir ao encontro do padre e relatar o fato ocorrido. Não se impressionem, disse o padre, vai ver que vocês ainda estão extasiados com o desenvolvimento da peça. Padre, Amantica pode falar com os espíritos, então se ela disse o que vai acontecer, é porque algo irá suceder. Não sejam tão crentes, afinal, nosso Senhor Jesus Cristo irá nos proteger de qualquer dificuldade. Bem, Padre,
Depois não diga que não avisamos, só queríamos ajudar. Luderov e Amantica retornaram à tribo pensando no que fazer se algo não corresse tão bem, como esperado. Às 18 horas, quando o povo de Prestes e das tribos participantes reuniram-se novamente ao redor da praça dos festejos, logo surgiu Judas em fuga, Caifás com seu conselho e Jesus aguardando seu veredicto. Entrou Pilatos no palco e disse: "O que querem aqui? Já não disse que não vou julgar este homem." Mas ele destruiu as contribuições para o templo e, por conseguinte, para os romanos. Nesta hora o povo se aglomerou mais próximo dos atores e começaram a orar por aquele momento que viria. "Está bem, o que queres?" "Queremos a morte de Jesus." "Não podes me pedir isso, este homem nada fez de grave para merecer a morte." "Fez sim, além do mais ele não respeita o povo romano." E os judeus presentes começaram a gritar: "Morte a ele! Morte a ele!" E os atores revoltados faziam gestos agressivos contra Jesus. "Então faço uma proposta a vós. Preferem libertar Jesus ou Barrabás, o bandido que assassinou vários, inclusive judeus?" "Queremos Barrabás." "Queremos Barrabás." "Solte Barrabás." "É isto que querem." Neste momento Pilatos ficou sem alternativa, pois não esperava tal resposta e entrou num recinto para discutir com seus assessores tal situação. "O que acham?" "Eles querem a morte de Jesus. Este Caifás me deixou em situação ruim." "Governador, este homem, apesar de justo, também foi contra o império. Se o deixar livre, estes judeus irão provocar grandes estragos na nossa causa. Levaremos dias para controlar os insatisfeitos. O melhor é condenar Jesus e libertar Barrabás." "Em meus sonhos fiquei encurralado entre um tigre e um dragão e ofereci em sacrifício um cordeiro para me libertar destas feras", disse Pilatos. E ele estava certo. Em seu sonho na noite anterior, fora avisadas pelos benfeitores espirituais que teria seu livre-arbítrio para decidir entre o justo e a besta. Foram alguns minutos de tensão e indecisão, até que Pilatos declarou: "Pelo menos não tomarei esta decisão sozinho, deixarei o povo decidir." E ele volta para o julgamento. "Como chefe e governador destas terras, declaro que, por minha ordem e vontade, exijo que vós vos manifesteis. Jesus ou Barrabás?" "Morte a Jesus." "Crucifica-o." "Então lavo minhas mãos." 76. O aparecimento. A peça transcorria naturalmente com uma impressionante performance de Luderov, que já havia sido aplaudido várias vezes pelo público presente. Entrou então na fase em que Pedro, o apóstolo, o negou por 3 vezes e todos os presentes relembraram esta passagem bíblica com muita emoção. As coisas iam bem e de repente iniciou uma chuva fina. A população resolveu interromper o ato até a chuva parar. Aproveitaram para rever as falas da peça. "Luderov, o que você acha de nós de agredirmos de mentirinha e para se tornar um pouco mais realista, chicotear mais próximo de você? Além do mais você poderia levar a cruz sozinho, já que ela pouco pesa." "Está bem, senhores. Vamos deixar o público perplexo com a nossa atuação. Eles nunca irão esquecer o que irão ver." Tudo certo entre o elenco, e Amantica deixou transparecer preocupação do que poderia acontecer dali para frente, porque a entidade que vira alertou sobre fatos que iriam acontecer naquela noite. "Podem voltar, a chuva passou", gritou o padre, e com este aviso todo o elenco retornou e assumiram suas posições. Vamos iniciar a partir da fala de Pedro. "Mestre, não vou abandoná-lo. Em verdade vos digo, que antes que o galo cante, vós me negareis por 3 vezes." Dito isto, abriu-se uma nova cortina com os atores correndo e fazendo círculo em Jesus. "Você é o rei dos judeus. Então vamos coroá-lo."
foi posta uma coroa de espinho na cabeça de Luderov. Só que esta peça era de ficção, já que os espinhos foram substituídos por pedaços de ervas que pareciam pontiagudas, e o ator solta um grito de dor, e logo ficou resignado com aquele artefato. Deram a cruz que pesava cerca de 10 quilos e começaram a fazer o caminho que seria conhecido pelo mundo cristão como Via Sacra. A esta altura todos os integrantes começaram a gritar contra o mestre, que já suave e sentia o peso da cruz, mas Luderov, em um ato de força e coragem, decide levar a cruz sozinho, sem a ajuda dos colegas de palco.